Bem-vindos ao programa Bo Podcast. Pips Bar, que desde agora te agradecer pela disponibilidade de espaço para não fazer gravação desta entrevista. Hoje, pela primeira vez, iremos fazer o programa em português, a pedido do meu convidado. E é um prazer ter esse poeta, esse professor, esse ativista cultural aqui presente no nosso programa. Depois de várias tentativas para a gente poder achar uma brecha no horário dele e no meu, para podermos sentar e conversar um pouquinho. Não foi fácil, mas conseguimos até que enfim, e felizmente, ter o Sr. João José Pires aqui no nosso Eu gostaria programa. De fazer uma breve apresentação sobre ele, mas eu vou usar do livro dele, que ele tem publicado, que foi o Sr. Adolfo. Fez uma pequena apresentação dele e eu achei, como posso dizer, descritivo da sua pessoa. Que ele fala assim: além de exímio poeta, João José Pires é um pensador que procura avidamente no tempo e no espaço o sentido da vida e do ser. Um humanista, preocupado com os grandes problemas que assolam e consomem a sociedade moderna. Então é um prazer tê-lo no nosso programa, Sr. João. Obrigado. Os meus agradecimentos. E iremos conversar a nossa conversa e eu iria perguntar: quem é o Sr. João José Pires? É uma pergunta difícil de responder, naturalmente. Como tu disses bem, eu sou um homem do mundo, né? Não é por acaso que, de facto, eu sou poeta. E sendo poeta, você deve estar ligado ao mundo. E tudo aquilo que realmente me rodeia, tudo aquilo que realmente é a humanidade, está patente nos pensamentos do poeta. Nasci em São Filipe, na maternidade do Hospital de São Filipe. Passei toda a minha infância aqui no Fogo, onde fiz até o ciclo preparatório. Okay. E assim que, a partir do ano 1982, parti para a cidade da Praia para completar os meus estudos no Liceu Domingos Ramos. Ok, perfeito. 82, então? 82. Eu ainda nem era nascido, hein? Não, já era nascido. Já era nascido. 82, porque 80, eu sou... Foi na altura que tu nasceste, né? Exatamente. Porque um detalhe que eu vi no seu livro, você é de 21 de janeiro? 1968. Eu sou 20 de janeiro. Estás a ver? Em termos da data, parece que quase que somos homónimos. Exatamente. Mas para aproveitar também, tendo em conta este pequeno preâmbulo feito pelo Sr. Emanuel Gomes Ribeiro, deixar o meu sentimento de agradecimento ao Emanuel pela honradez e pela amabilidade que teve de me convidar, de estar aqui neste espaço para discorrermos um pouco, sublinho um pouco, porque falar da cultura foguense talvez levaríamos um tempão para terminar alguma coisa. Então sublinho um pouco para discorrermos sobre a cultura foguense, ao mesmo tempo agradecer a um Deus clemente que, pela graça de podermos contemplar a beleza santa de mais um dia aqui neste espaço, na presença viva do Senhor, e também aproveitar esta oportunidade para enviar um caloroso abraço a todos aqueles que certamente terão a oportunidade de assistir este pequeno rudimento. Falando da cultura, mas antes eu queria abrir um parênteses para explicar a importância da cultura.
Sabemos que a cultura é a cara mais representativa de qualquer sociedade. E, por outro lado, a cultura deve ser a nossa pátria comum, não é? Por exemplo, um povo que não conhece a sua história, um povo que não conhece a sua cultura, é como uma árvore sem raízes. Vamos agarrar um pouco do exemplo do Brasil. No Brasil, a participação da cultura no produto interno bruto, que é a soma das riquezas, portanto, produzidas no mesmo país, é de 4% anual, portanto, do Brasil, a nível do produto interno bruto. Okay. O que representa bilhões de reais que o país agranja em termos, digamos, de cultura. Só para termos um exemplo da importância da cultura no processo de desenvolvimento das sociedades. Okay. Em Cabo Verde, outrora, nós voltávamos para o orçamento do Estado e víamos que não passava de 1%. Agora não tenho os dados para quantificar qual é a percentagem, a fatia do bolo da cultura no orçamento geral do Estado. Mas eu penso que o governo, sabendo que a cultura, digamos, é um eixo estratégico do desenvolvimento, tem vindo a formular políticas em determinadas evidências, traduzindo a cultura no sentido de tirar proveitos possíveis para mais desenvolvimento. Isto é apenas uma abertura daquilo que realmente é a importância da cultura no desenvolvimento das sociedades. Agora, falando mais concretamente da cultura do fogo, eu vou ter que agarrar em algumas pedras basilares da cultura foguense. Okay. Não é por acaso que adotei o meu pseudónimo literário como Coração do Fogo, porque eu amo o fogo, exato, eu vivo o fogo, eu morro o fogo, eu sofro o fogo e os meus sentimentos estão todos voltados para a Ilha do Fogo. Então, a Ilha do Fogo, e mais particularmente a cidade de São Felipe, é possuidora das riquezas, das maiores riquezas culturais de Cabo Verde. Portanto, não pudesse ter levado à nossa memória coletiva figuras que marcaram de uma forma indelével e com devida propriedade na sequência dos fatos históricos, a Ilha do Fogo estaria a cometer um crime em tração àqueles que hoje esquecidos marcaram indelevelmente a cultura foguense. De facto, estas pessoas eram fontes inesgotáveis da sabedoria popular e improvisavam, digamos, versos refugiados à medida que apareciam pessoas e colocando uma certa vibração na alma humana. Portanto, posso falar das coladeiras. Quem fala das coladeiras pode falar perfeitamente nos contadores da história. Inclusive, eu já tive a oportunidade de escrever muito sobre isso. Eu tenho uma crónica que poderá vir, portanto, a sair num dos meus próximos livros. Okay. Podemos falar dos tamboreiros, caso do famoso Chichite, que está na proa. Podemos falar do Valdomiro, podemos falar do Pedro da Amélia, podemos falar de Jorge Luísa, entre tantos outros, mas também podemos falar dos dançarinos de Canizades, não é? E dos dançarinos de Canizades, também um pouco esquecidos, que outrora marcaram de uma forma indelével a cultura foguense. Mas a figura de proa, dançar do Canizade, era um tal Domingo Nhacunecha, era um homem de uma estatura baixinha, morava no Lene de Cima,
dançava canizade com uma mestria impressionante. Eu me lembro do passamento do Nhô Domingo Conecta, morreu num dia ventoso. A São Felipe fazia, naquele dia, muito vento, e Nhô Domingo Conecta foi levado para o cemitério, debaixo do rufar de tambores e com bandeira de Santos a sarcotear-se ao vento. Eu me lembro disso perfeitamente. Mas a Ilha do Fogo é rico em termos de patrimónios de rituais. A Ilha do Fogo é rico em termos de patrimónios desdobrados. A Ilha do Fogo é rico em termos de patrimónios paisagísticos. E se de facto todas estas riquezas forem catalogadas, forem divulgadas, apresentadas, certamente terão riquezas para a Ilha de Fogo e, consequentemente, melhorias na qualidade de vida das gentes desta ilha. Com certeza. Na altura, estas pessoas, de facto, simbolizavam profundamente heróis da alma foguense, cuja áurea sempre recobriu altamente e culturalmente a cidade de São Felipe. Na brancura dos factos históricos, ou então, na brancura ou na alvura, digamos, da verdade histórica, conhecemos muito bem o passado glorioso de São Felipe. De facto, São Felipe tem um passado glorioso que nos honra, mas hoje temos um presente cultural que nos entristece a alma e nos coloca no sentido de muita tristeza e que, de facto, urge levantar a nossa voz e levar a nossa contribuição de acordo com a situação que se engendra. Então, uma intensa movimentação cultural na altura que competia com Santiago e São Vicente em termos de potências culturais. Mas isso, o tempo encarregou-se de pagar tudo isso. Então, urge criar condições para despertar os agentes culturais. E, desculpa só cortar, e como é que quando é que sentiu essa perda dessa competição, por exemplo, positiva, posso falar assim, positiva em relação, por exemplo, à praia São Vicente? Quando é que sentiu-se essa perda? Começamos a sentir isso já há algum tempo. Eu voltaria um pouco para trás para dizer que as sucessivas câmaras municipais, não têm tido pelouros da cultura. Não têm tido os pelouros da cultura. Então, neste sentido, é preciso mudar o rumo dos acontecimentos. Exatamente. A Ilha do Fogo não pode continuar desta forma. Então, urge criar condições, não é, para despertar nos agentes culturais, sobretudo, as potencialidades existentes que estão adormecidas, que nenhum pelouro ainda conseguiu desmontar ou então acordar. Urge trazer à ribalta toda a capacidade intelectual de São Felipe, figuras preeminentes destas ilhas no sentido de contornar este marasmo, esse abismo cultural que há muito se faz sentir em São Felipe, e é esta apatia que minam de que maneira as células vitais da cultura foguense. Só a cultura pode nos mudar. Em prática, o que é que podemos fazer? Por exemplo, queremos melhorar a cultura local foguense. Quais essas medidas, por exemplo, em prática, que podemos, na prática, podemos implementar ou que se podia pensar para que pudesse mudar transcrevendo as suas palavras, esse marasmo cultural? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte. Esta ilha é a ilha de Pedro Cardoso, que é a nossa identidade maior. Esta ilha é de Henrique Teixeira de Sousa. Esta ilha é de António Carreira. Esta ilha é de Anastácio Gonçalves.
esta ilha é de Fausto do Rosário, esta ilha é de Adriano Lopes, esta ilha é de Margarida Fontes, esta ilha é do Príncipe de Chimento, esta ilha é de Nhô Aníbal, entre tantas outras figuras, uma ilha que não consegue vender um jornal, que não consegue comprar livros, as pessoas não conseguem comprar livros porque não interessa, não tem o hábito da leitura, é urgente quebrar esta rotina assombrosa que afunda a cultura foguense e valorizar esta ilha na sua vertente e dimensão cultural. E por que é que a ilha, de facto, não avançou? Eu vou chegar à sua pergunta trazendo algumas soluções. Se desde o início tivesse sido feito um trabalho patriótico, um trabalho continuado, com elevado sentido do Estado, isto é fundamental, sem favores e camaradagens, sementes bloqueados e abusivos e outros fatores, não teríamos hoje uma ilha a cair aos pedaços. Não teria hoje esta ilha da forma como está. Políticas de conveniência. A Ilha do Fogo só serviu para caçar votos. É uma tristeza. Avultadíssimas indemnizações ao longo dos tempos. E, quem sabe, com estratégias bem delineadas. Então desprezaram a ilha e também podemos ver uma população louca e fanática em termos de partidos políticos. Portanto, abandono e desprezo da própria ilha, abandono e desprezo pela ilha. A Ilha do Fogo foi tratado sistematicamente como parente pobre aqui em Cabo Verde, cultura desprezado e deitado para o lixo, o estado moribundo da ilha, a ausência total de estratégias de desenvolvimento para a ilha, apesar de grandes potencialidades que nós temos. Então, a ilha perdeu a sua população, perdeu grandemente a sua população e corre-se seriamente os riscos de as pessoas continuarem a abandonar esta ilha e a procura de outras paragens onde é possível uma vida melhor. É muito triste. Mas ressalto que as pessoas entram na política, quando as pessoas entram na política ativa, mandam o comportamento que devem pensar estritamente na ideologia partidária, não é? Portanto, subserviência, ideologias, políticas partidárias, pensar no seu próprio partido, pensar na sua própria cabeça, pensar na posição dentro do seu partido, alimentando a sua vida pessoal e esquecendo que a política é feita para as pessoas. É gritante de facto essa situação. Tem sido a situação do fogo. Tem sido a situação do fogo. Agora, o objetivo, de facto, é mudar. É mudar o rumo. É mudar o rumo, é resgatar e fortalecer, de uma certa forma, digamos, o desígnio deste povo, o vaticínio deste povo, estabelecer gerações inteligentes, comprometidos, homens livres, que pensam com suas próprias cabeças, homens livres e sadias, na linha de amor à cidade de São Felipe, nos seus deveres, mas também na participação ativa em toda a linha, portanto, e ver um desenvolvimento harmonioso de São Felipe. Chega de servicinhos, chega de trabalhinhos e jamais iremos imiscuir-se, de certa forma, nestas práticas que São Felipe vem abraçando desde algum tempo. Agora, em pensamento mais elevado, é preciso abraçar São Felipe. É preciso abraçar São Felipe, organizar São Felipe de uma forma muito mais inteligente. Portanto, criar comissões especializadas, por exemplo, em áreas como artística e de promoção cultural, em áreas técnicas e científicas e literárias.
porque é preciso também realizar palestras sobre temas de interesses culturais, é preciso realizar palestras sobre temas de interesses patrimoniais, literárias e artísticas, visando o seu desenvolvimento. Tertúlias para a promoção da cultura do fogo, tertúlias sobre Pedro Cardoso, por exemplo, Ana Procópio, por exemplo, preparação de condições para o lançamento de instrumentos de divulgação cultural, que nós não temos, levantamento de um conjunto de contribuições culturais, fogo em memórias, por exemplo, são alguns caminhos que nós devemos adotar e fazer com que São Filipe conheça melhores dias. Junto das casas culturais, por exemplo, junto da cultura, das entidades culturais, das entidades particulares, com conhecimento relevante a nível da cultura de São Filipe, criação de revista cultural São Filipe e a cultura, por exemplo, para dar a conhecer o património histórico e cultural de São Filipe, em memória, bem como a divulgação das atividades culturais no domínio da sua expansão cultural, no domínio da expansão cultural local. Criação de uma página São Filipe em Memória, que nós não temos, não é? Que nós não temos, e não só na internet, mas estão com vista à divulgação de valores culturais de São Filipe e a promoção de artistas e criadores de São Filipe a nível nacional e internacional. Portanto, urge criar centros de estudos da cultura de São Filipe e da Ilha do Fogo. Elaborar projetos Casa da Cultura. São Filipe já passou a hora de ter uma Casa da Cultura. E procurar financiamento sobre isso. Nós temos que ter uma Casa da Cultura em São Filipe, dada a sua dimensão histórica cultural. Criação de fundo de apoio ao desenvolvimento cultural. Por que é que não? Dar uma outra dinâmica ao Carnaval. Maior, apoiar com temas, elaboração de fichas para o desfile de Carnaval, destas figuras, modalidades, música, género de música, desde o Rainha, passando por Andores, etc, etc, etc. Agilizar o processo para a criação da banda municipal. São do Fogo não tem uma banda municipal, com atuações em pontos estratégicos de São Filipe, por exemplo, com periodicidade, naturalmente. Agilizar o processo de criação de grupos musicais. Eu aqui aproveito para parabenizar o Nenelo de Pina, que de facto tem estado a fazer um trabalho meritório e que deve receber os nossos aplausos. Ele tem a escola de música realmente tem mudado bastante a questão da musical aqui em São Filipe. Um trabalho de alta qualidade. Sim, você vê crianças na escola de 7 anos, 6, 7 ou 8 anos, tocando cavaquinho, você fica impressionado com a capacidade. De facto, então, ele tem feito um trabalho o amigo excelente Nenelo mesmo. tem estado a fazer um trabalho que deve ser aplaudido e que deve ser apoiado incessantemente. Quer dizer, isso sem, acho que não, ele não tem nenhuma ligação a nível direto. Eu penso que sim, eu sei. Ele acho que Eu tem sei. alguns apoios. Portanto, de facto, é preciso agilizar este processo. Portanto, de criação de grupos musicais para atuar em São Filipe, portanto, até passeatas e outras atividades culturais. Sim. São Filipe é uma cidade morta. São Filipe não tem nada. São Filipe, em termos culturais, não tem nada. A alma. Dói-me como um foguense, como um são filipense. Dói-me. Às vezes passo a noite e não durmo. Portanto, é proporcionar um São Filipe mais vivo. Um São Filipe mais atraente, um São Filipe mais interessante. Portanto, agilizar o processo de organização do Centro Cultural. Funciona, não é? Visando acolher continuamente todas as atividades culturais de São Filipe. Projetos literários, por exemplo. Uma lufada de ar fresco nas escolas de São Filipe. A cultura está afastada das escolas. Portanto, unidos de divulgar a poesia de Pedro Cardoso, a poesia de Ana Procópio. Queremos dar
uma lufada de ar fresco também das escolas em São Felipe. Ok. É um trabalho que realmente está a faltar. Ou então, das duas umas, há uma falta de vontade, ou então não há visão para fazer isso. Então, levar às escolas sessões de leitura. Levar para as escolas sessões de leitura teatralizada para dar a conhecer a poesia dos expoentes culturais máximos de São Felipe. Portanto, Pedro Cardoso, Príncipe de Cimento, Ana Procópio, levar os alunos a conhecer estas personalidades. Fundar uma companhia de teatro, especialmente junto das escolas, através de sessões de leitura teatralizada. Retomar todas as atividades tradicionais que outrora eram feitas. Portanto, nós temos antigas atividades de lazer, por exemplo, todo mundo canta. Okay. Todo mundo canta, por exemplo, todo mundo dança. Não é? Festivais de músicas tradicionais. Festivais de músicas tradicionais, festas de danças tradicionais, por exemplo, promover noites cabo-verdianas aliado a teatro, por exemplo, é uma outra saída muito interessante. Promover espaços de concertos, realizar estudos sobre o teatro, fomentar teatro comunitário, apoiar a dinamização e culturais, como, por exemplo, Fogo em Chama, Canizade, Faixa da Terra, fazer um levantamento de todas as sessões culturais ligadas a São Felipe, agilizar a formação de outros grupos culturais no teatro com vista ao nascimento de potencial artístico e cultural da cidade. De uma forma geral, deu para entender a sua tristeza em relação à questão cultural aqui no Fogo. Quer dizer, a sensação que eu fico, quer dizer que está achando que a cultura aqui está quase morta, né? Exatamente. Entramos numa situação muito complicada. Exato. E São Felipe, vendo o seu passado histórico, como já tinha dito, que nos orgulha profundamente, a riqueza cultural, que já disse, que se forem divulgadas, foram catalogadas, trariam riquezas para o Fogo, e hoje nós temos um São Felipe morto em termos culturais. Exato. Um marasmo que impera sobre esta cidade é triste, é muito triste, e nós temos que voltar, meter mão na consciência e começar a fazer as coisas de outra forma. Com certeza. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Fogo, eu tinha alguns grupos de teatro, por exemplo. Exatamente. E hoje em dia eu não. É precisamente que eu foquei até na questão do teatro, por exemplo. Referiste bem. Portanto, falta parcerias com grupos teatrais nacionais, bem como internacionais. Exato. Por exemplo, não há essa parceria. Apoiar artistas foguenses no lançamento de obras discográficas. Exatamente. Por exemplo, apoiar os escritores nesta coisa. Portanto, você de facto lançar um livro agora, rapidamente, lançar um livro, você vai ter que bater a porta milhares de vezes. Primeiro a produção. A produção é caríssima. A produção é caríssima. Segundo, os patrocinadores. Portanto, você vai bater a porta até cansar. Sim. Não há respostas. E terceiro, o mercado. O mercado não gosta de... Sobretudo o nosso mercado. É preciso despertarmos nesse sentido. E também gostaria de homenagear foguenses que deram um contributo valioso para esta terra. Antigos dinamizadores da cultura de São Felipe. Portanto, por que não fazer isso? Exato. Porque estamos perdidos. Exato. É preciso acordarmos deste abismo cultural. É urgente fazer uma retrospectiva sobre estas análises e pensar São Felipe de uma outra forma. Com certeza. Agora, eu gostaria de perguntar, eu sei que não estava no nosso programa a falar sobre o seu livro, mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre o livro. Vi que provavelmente produziu durante a pandemia. Sim, foi precisamente uma altura em que escrevi bastante. Eu aproveitei daquele trágico período da pandemia e fechado a casa, e eu aproveitei para escrever muito relativa à pandemia. E então aproveitei dessa embalagem para fazer outros poemas que também já eu tinha, porque eu escrevo já desde o início da década de 90. Então este livro foi de facto o início de um percurso que eu vou ter que percorrer, e neste momento eu me sinto mais preparado para trazer
um livro de mais alta qualidade. E este livro é o início, de facto, que deve ser pensada. E neste momento eu penso que o livro que eu vou ter para o futuro, que vai ser uma vivência de poesias e memórias da cidade de São Felipe. E eu espero que este livro vai sair. Eu vou fazer tudo para que de facto saia mais um livro para o bem de São Felipe e por o amor que eu tenho para esta cidade. Com certeza. E este livro foi a publicação, não teve apoio de nenhuma editora? De facto, não tive apoio das editoras. Na altura tive um apoio da Câmara Municipal de São Felipe. Okay. Eu tive um apoio da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo. Eu tive o apoio do Sr. António Brandão, um imigrante, um grande adepto da poesia, residente na Alemanha. Okay. Portanto, foram... E também alguns apoios pontuais de algumas pessoas amigas, então puderam, portanto, me ajudar a levar a cabo este livro, que para mim é um grande orgulho. É um livro que, porque a sua forma de escrita é de poemas e poesias, é diferente, porque normalmente estamos acostumados com rimas, coisas e tal. Exato. O senhor já não usa. Quer dizer, já não usa muita rima. Depende do momento. Mas eu prefiro por uma escrita muito mais aberta. Porque dá mais abertura para a gente escrever. Exato. Dá esta liberdade para a gente sentir à vontade na escrita. Exato. Eu fujo um pouco do rima. Eu não gosto de poesias rimadas. Okay. Eu utilizo de vez em quando. Mas o grosso dos meus poemas tratam-se de poemas abertas. Exato. Porque me dá a liberdade e a capacidade de pensar e de pôr no papel aquilo que vem na minha alma. Até mesmo os seus poemas são bem extensos. E você parece que entra. Eu entro e até muitas vezes e custa-me sair. Custa-me sair. E de facto, se não escrever, eu morro. Eu morro. Se não escrever, eu morro. Desse livro que eu me lembro, assim, eu gostei bastante do poema Bravura Feminina. Por isso que eu escrevo a Bravura Feminina é homenagem a todas as guerreiras cabo-verdianas. E eu ia pedir que, se pudesse, podia ler esse poema. E depois, no final, eu sei que você tem um poema que preparou especialmente esses dias, que para fechar o nosso programa vai ser esse poema. Mas eu gostaria que lesse esse poema do seu livro. Já que temos o autor aqui, vamos aproveitar o autor. Obrigado. Bravura feminina. Ó doce mulher cabo-verdiana. Ó saudosa musa de celeste encanto. És a dona de casa da nossa poderosa cabo-verdianidade. Como és assim tão forte e trabalhadeira? Como sabes assim ser tão doce, com peito aberto, empolgas terna bravura da tua divindade? Como é possível que em todas as manhãs da vida colher todas as rosas do teu meigo elevo? Ó guerreira cabo-verdiana, como consegues assim lutar com peito aberto nas desgraças e duras jornadas da tua vida? Quantas outras imagens de ti posso reter? Quantas? A tua bravura distorce em todas as curvaturas, em todas as tempestades ruidosas da vida. Ó Virgem de encantada pureza, quantas admirações a ti posso dar-te? Só consigo ver-te na doce alma de todas as dores e sofrimentos. Farás dos teus dias incertos um caminho florido e um grito de alerta da tua honrosa bravura. Ó doce lira das ilhas, só o mês de março é redutor para cantar a tua encantada súplica. És mulher de todos os meses, que vale a vida comemorar na vida de todas as serenas primaveras. Ó mulher cabo-verdiana, machucar-te é cometer crime de homicídio. Machucar-te é perder o bonito senso da humanidade. Ó mulher da nossa lira angélica, não há na terra muita flor como tu. Na amplidão da mulher, enxerga todos os azuis prolongado do mar e dos céus festivos da nossa terra. És o espelho que espelha todo o universal banquete da nossa cabo-verdianidade. Perfeito. E agora... é desse livro, Coração de Letras. Já agora, e está disponível ainda no mercado esse livro?
Parece quiser, que está na cidade da Praia, na livraria Pedro Cardoso. Perfeito. Então, quem quiser adquirir esse livro, que é um livro de poemas e poesias excelente, pá. Eu quando comecei a ler, eu tive que ler um dia todo, porque queria Obrigado, ler agradeço. você entra dentro do livro. Então, adorei esse livro, e quem quiser adquirir esse livro, pode adquirir na livraria Pedro Cardoso, na Praia, que fica na Fazenda. Na Fazenda. Ok? Então, pode ler aquele poema que... Sim, já que falamos de fogo, e até inclusive este poema já foi solicitado de Portugal, já foi solicitado de Portugal para ser levado para a música. E até inclusive já enviei. Foi um amigo do fogo, né? Mas que não reside no fogo já há muitos anos, me solicitou, portanto, este poema para ser levado para a música. Então ele ouviu este poema na rádio, na música e poesia, gostou, então me solicitou para levar este poema para o disco. Então, é isto. Sol quente de dizer fogo, sol quente de dizer fogo, sol de nossa saudade e de nosso destino, sol que vira a nossa esperança mais vivo, sol que caminha para mar, para terra e para céu, com direção firme na todo o seu destino, de bila até mosteiro, no rede de amor e de confiança. Terra puro, que marca tudo alguém que passa nele, e muito mais que ele nascer. Mesmo seus filhos que largar, te levar com ele te espalha para terra longe, magia e quentura das ilhas maravilhosa. Sol quente de jar fogo, terra na onde do nascer, com lembranças de uma alma que te continua verde, com história e cultura que te dá no gana comer. Obrigado. Perfeito. Adorei este poema. Então já vai ser musicado então, é? Penso que sim, já foi solicitado e vamos aguardar. Ok, Vamos certeza. aguardar, e eu fiz isto com muito gosto. E todas aquelas pessoas que querem ter, de facto, os meus poemas para serem levados para o disco, eu estou na inteira disponibilidade para dar, não para vender, para dar, para ver a nossa cultura a caminhar a passos largos para um harmonioso encontro em termos de dançá-lo. Com certeza. E eu queria agradecer ao Sr. João José mais uma vez pela disponibilidade de participar do programa. Foi um prazer tê-lo no programa e resta-me despedir dos nossos ouvintes e para a próxima semana estaremos aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Sr. João José. Agradecimentos. Nosso ex-professor ou ainda professor? Eu sou professor para toda a vida, né? Sou professor para toda a vida. Nosso professor e poeta João José Pires. Era isso. Até a próxima. Obrigado.